ela disse, né? O vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu: mãe, por que eu deveria me preocupar com isso? Ou você, minha hora ainda não chegou. Olha, por que Jesus disse minha hora não chegou? E por que a mãe dele falou que acabou o vinho para Jesus? A hora de Jesus começar a fazer dos seus milagres, ter o seu ministério, ainda para ele ainda não tinha chegado, mas olha só o empurrãozinho da mãe, porque a mãe deve ter visto esse milagre que Jesus fazia, era comum na casa dela. Certo, acabava um óleo ali, daí a pouco o óleo estava lá, não sei, mas era comum, porque ela sabia e queria já que Jesus fizesse esse milagre. Oh, acabou o vinho, o que nós vamos fazer? Bom, outra coisa que Maria também não era uma pessoa bebum, não é? O vinho, gente, socialmente, tomado socialmente, ele é uma coisa que dá uma desinibição, alegra, a pessoa fala melhor e fica um ambiente mais gostoso, alegre e tudo, né? Todo mundo já sabe. O que a gente não pode fazer é continuar, beber muito, porque aí já vai passando por um estágio que não é muito bom. Todo mundo já sabe, quem já passou por isso. É horrível, né? Não só no ambiente que você tá, porque aí você causa briga, ou tem uma imoralidade, fala demais, enfim, não é muito agradável não. Quando a pessoa bebe, ultrapassa ali, ela já começa a ser desagradável. E não é agradável para ela também, porque é uma ressaca, é uma coisa horrível, às vezes passar mal, vomita, tudo. Então não é bom, né? Agora tem umas partes na Bíblia que fala assim, olha, eu vou até ver que eu separei. Em Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho, que leva a depravação, brigas, perda de controle, mas encham-se do Espírito Santo. Por que ele comparou isso, o Espírito Santo com o vinho? Gente, sabe quando você, por exemplo, se empolga com alguém, você fala, nossa, aquela pessoa é perfeita para mim, né, que a pessoa tá procurando um casamento, né, alguma coisa assim, alguém para companhia, aí ela fala, aquela pessoa é perfeita, e se empolga, e bababá. O que acontece? Aquela primeira impressão, às vezes ela não é a verdadeira, por uma profundidade no relacionamento. Aí você se decepciona, ai Deus, eu te pedi, aquela pessoa era tão legal, mas você não percebeu que não é bem assim, não é? Você não percebe que não é bem assim, que aquela pessoa não era a pessoa ideal. Então esse primeiro, como fala, impressão, igual o vinho dá, né? Ele dá aquela leveza, aquela sensação gostosa e tal, mas é só uma primeira impressão e que fique por aí, não aprofunde. E no caso do Espírito Santo acontece que é o seguinte, ele te dá isso também, uma leveza, uma facilidade assim de falar, tira a inibição,
Eu acho que aconteceu isso comigo também. E é bem agradável, é gostoso tudo. Só que o Espírito Santo, você tendo o Espírito Santo, você vai mais a fundo. Você começa a perceber intuitivamente muitas coisas, sabe? Também o Espírito Santo te leva para uma aprovação que vai te fazer crescer se você for aprovado e então a diferença é muito, muito grande. Enfim, é uma falsa ilusão ali naquele começo, mas é um lado social, né? O Espírito Santo não, né? E ele já foi confundido, assim, os discípulos foram confundidos quando em Pentecoste, vocês estão embriagados, mas não, estavam cheios do Espírito, estavam muita gente falando em outras línguas, um entendendo o outro. Então acontece isso também, né? A gente precisa ficar atento porque, ó, em 1 Coríntios 6 fala, nem ladrão, nem 6:10, nem ladrões, é uma continuação, tá? Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem trapaceiros, nem caluniadores entrarão no reino dos céus. Tá? Não entra. Qualquer vício não entra. Então, a orientação é, em vez de se encher, se embriagar, encham-se com o Espírito Santo, tá bom? Se a pessoa que toma droga ou se bebe demais soubesse o que é buscar Jesus e ter o Espírito Santo, ela fala, nossa, perdi tempo com um monte de coisa, porque ele te traz as respostas, cura tuas tristezas. Olha, é fantástico, tá? É melhor a gente buscar o Espírito Santo, tá bom? Então é isso.